Ah, professor, o senhor está contra a polícia militar. Professor, o senhor, na verdade, está fortalecendo os criminosos. O senhor não poderia fazer esses vídeos mostrando o que está acontecendo realmente na polícia militar. Foram comentários que eu ouvi no WhatsApp em relação ao vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando a situação que, infelizmente, tem desmoralizado a instituição Polícia Militar. Mas eu deixei claro que a instituição ela é crível, é uma instituição respeitável e que, de fato, precisa ser protegida. Também demonstrei na minha análise e trazendo fundamentos jurídicos sobre o assunto, de que a instituição não tem protegido policiais que estão agindo na contramão da lei. Não. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. É muito importante para mim. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Junte-se ao nosso grupo de WhatsApp, porque aqui você, de fato, se desenvolve cognitivamente. Na live anterior, eu trouxe os fundamentos teóricos e técnicos em relação à atuação da polícia militar, seus deveres, responsabilidades e, sobretudo, direitos. E muitas pessoas ficaram chateadas, lamentando por que isso, por que aquilo. Ora, nós estamos aqui para condenar condutas, casos concretos, e não a instituição. Eu quero trazer alguns vídeos para você que me criticou, que acha que eu estou contra a polícia militar, para você analisar comigo, e inclusive você, policial militar, se este tipo de conduta está de acordo com a nossa legislação, com a lei complementar que versa sobre deveres, responsabilidades e disciplinas do policial militar. Vamos assistir o vídeo. Os vizinhos logo viram que a discussão sairia do controle e começaram a gravar tudo. Estes vídeos foram compartilhados na íntegra no meu grupo de WhatsApp para que as pessoas não digam que eu tirei fora do contexto e está na rede social de computadores. Veja, tudo para o policial agora é desacato. O civil não tem o direito de interpelá-lo em relação à sua conduta, ao ponto de, às vezes, até mostrar para ele que ele está fazendo uma abordagem de forma errada. Significa, onde está na lei que um civil ele não pode interpelar um policial acerca de sua performance? Ou simplesmente dizer para ele os seus direitos? O policial está acima da lei? Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. E não é o juiz, não é o policial, não é o advogado, não é absolutamente qualquer cidadão que vai estar acima da Constituição. Policial militar agora está se sentindo Deus. Significa, vestir uma farda, tudo agora é desacato. Afinal de contas, onde nós vamos parar? Este jovem que você viu perdeu os 3 dentes da boca com uma coronhada. Observe, não estamos falando de criminosos, pessoas que foram abordadas por policiais militares que excederam na sua forma de abordagem. E mais, partiram para a lesividade, para a agressão. Tá dando para você entender?
Vamos então a mais um vídeo e eu vou explicar para você. Exclusivo, moradores da periferia de São Paulo andam com medo dos policiais militares por causa das constantes agressões. Muitas vezes, essas vítimas nem sabem por que estão apanhando. A câmera de segurança de um estacionamento na zona sul de São Paulo gravou a agressão de policiais militares a uma pessoa caída no chão. Durante quase 2 minutos, eles dão socos e chutes na vítima. A ação violenta só para quando os policiais avistam uma moto. Um deles pega um pedaço de madeira e acerta o motoqueiro que estava com a esposa na garupa. Já caído. Também não colocarei este vídeo todo na íntegra. A pergunta que eu quero fazer para você, policial, para você, cidadão de bem, esse tipo de conduta, de abordagem, está no âmbito da legalidade? Veja que o motoqueiro não tinha nada a ver com isso. Como foi que o policial o abordou? Isto está na lei complementar que versa sobre os procedimentos, responsabilidades e conduta do policial? Não, não está. Isso não está. Esse tipo de conduta é reprovável. Isto quer dizer que a instituição não seja crível? A maior prova de que a instituição é séria é que estes policiais estão sendo punidos. Alguns afastados, de acordo com as investigações que são implementadas, sobretudo a partir da própria ação do Ministério Público. A instituição é séria, mas esses policiais devem serem disciplinados. E que, portanto, eu estou dizendo que há necessidade de se implementar uma política normativa educacional aos policiais militares. Chega de policiais militares que vieram de cursinhos preparatórios, simplesmente decorando a letra da lei, sobretudo morta, e vão ali, vestem uma farda, passam pelos procedimentos técnicos, mas não sabem absolutamente nada, porque só decoraram para passar na prova. Não há um preparo realmente por parte de alguns, sem generalizar. Fato é que o que nós estamos vendo é que os civis, pessoas de bem, estão sendo transformadas em bandidos, enquanto os bandidos, na verdade, são tratados com a morosidade e amorosidade que a lei, às vezes, até lhes impõe. Mas calma, tem mais. Policiais agredidos com tapas e pontapés os 2 homens durante a abordagem. E além disso, também eles dão 2 disparos para baixo, na tentativa de intimidá-los. A situação causou revolta em moradores da região da zona rural de Piaçabuçu e tudo foi registrado nestas imagens que a gente acompanha agora. Eita! Tô gravando. Tá preservada. Este caso, quero deixar claro, foi um dos, entre tantos, piores que eu já pude assistir. E mais, todos os vídeos que eu trouxe para vocês, todos os vídeos, eles foram objetos de investigação pelo Ministério Público e que culminou na condenação desses policiais e, consequentemente, nas expulsões da instituição. Ora, quem é que está contra a polícia militar? O meu objetivo como estudante do direito, pós-graduado em direitos humanos com artigo publicado, é conscientizar você, cidadão, que você tem que proceder de maneira respeitosa, ética, entendendo que o profissional que está ali tem um objetivo apenas de tentar evitar algo pior. Talvez você pode ser a vítima de suspeitos que estejam ali sobre a incorrência da polícia militar em relação a procedimentos, e o policial às vezes tem que te abordar, precisa fazer toda uma diligência, e às vezes existem civis que realmente não entendem este tipo de procedimento da polícia militar. Entretanto, os policiais militares devem entender que há necessidade de se proceder tecnicamente, estrategicamente, como eles foram ensinados. Mas, depois que a lei determinou
positivou garantias claras, importantes, objetivas, como liberdade, direito à imagem, à privacidade, à publicidade dos atos públicos, aviso a você, nenhum policial tem o direito de te tomar o celular quando você estiver gravando uma abordagem. Não tem. E se o fizer, vai responder no âmbito da lei. Tá dando para você entender? Não tem. Se ele disser, mas é a minha imagem, você ensina para ele que o direito público está acima do direito privado, sobretudo de sua imagem, e que ele será disciplinado se o fizer. Calma, eu só estou começando porque afinal disseram que eu sou contra a instituição Polícia Militar. Meus amigos até se divertem quando ouvem isso. Vamos lá. Um policial militar já identificado como Thiago Alves de Souza aparece aí nesse vídeo imobilizando o idoso que caiu no chão. Em seguida, um outro policial, também identificado como Kleber Freitas, passa a dar soco nesse homem. E olha só que imagem. Pergunta a você, se fosse um parente seu, senhor policial militar, por favor, isso aqui está dentro dos procedimentos rudimentares, normativos, da lei que versam sobre a conduta do policial, sua ética, no rol da deontologia positivada para os policiais. Está? Não, não está. Se você, policial, defende isso aqui como uma abordagem legítima, você é pior do que este policial. É por causa de proteção à imagem do policial que age desta forma que, infelizmente, a sociedade está com medo. Ou seja, a sociedade hoje não consegue mais olhar para o policial militar como um agente público, evidentemente que com as mudanças na própria lei, hoje ele é um policial de Estado, mas vamos usar o termo aqui, agente público, que está ali para protegê-lo. Veja que eu estou falando que são milhares, não são centenas, são milhares de casos, envolvendo todos os estados do Brasil, que mostram a agressividade, a violência imposta por alguns policiais militares. Mas, entretanto, todavia, com todas as adversativas, a instituição tem procedido de forma punitiva. Agora, é claro que existe todo um processo. O direito penal militar está ali para isso. A instância própria para julgar condutas como estas. Calma. Tem policial civil agora empurrando um advogado. Olha a briga na porta de uma residência. Agora, advogado no chão, o policial vai começar a dar chutes e esse advogado reclama que foi agredido e ele quer levar esse caso até o final. Vamos. Este vídeo foi um dos piores que eu assisti. Imagine se um advogado foi tratado assim, você que veio no meu WhatsApp me criticar, me julgar, me condenar, que é não posso nem usar mais o termo analfabeto funcional, mas tudo bem, eu não vou usar. Que interpretou meu vídeo totalmente distorcido, onde eu estou defendendo a instituição e mostrando que todos os casos que estiveram sob a investigação do Ministério Público e que culminaram na condenação desses policiais, passaram em diversas instâncias. E eles foram afastados, outros foram expulsos, de acordo com a análise e a investigação dos casos concretos. Então a instituição não está protegendo o policial militar que age fora dos procedimentos, que se coloca acima da lei. Não. A instituição não está fazendo isso. Portanto, a gente não pode, foi o que eu disse no meu primeiro vídeo, generalizar, dizer que porque um policial militar procedeu dessa forma, houve a impunidade. Não, não houve a impunidade. Nos vídeos que eu trouxe anteriormente, todos eles eu mostrei que os policiais foram condenados. Tem policial civil agora empurrando um advogado. Veja, isto tem trazido uma insegurança social e até jurídica para o trabalhador de bem, para o civil, que acredita no trabalho da Polícia Militar. Eu contei um caso de um policial que
eu cheguei até ele e notifiquei, o cientifiquei de que havia tido ali uma conduta delituosa em flagrante, logo ele estava, e o policial não havia procedido. E simplesmente disse para mim, não, porque por causa de política, ainda bem que ele empurrou uma petista. Esta foi a frase do policial para mim. Isso na eleição de 2023. E quando eu disse que eu iria denunciá-lo por prevaricação, porque a pessoa que havia procedido estava em flagrante, estava no local, ele ainda olhou para mim. Depois alguém veio querer defender esse policial, porque ele é um cara bacana não. A sua relação unilateral com qualquer pessoa não me diz respeito. Me diz respeito que eu pago meus impostos, eu posso ser a próxima vítima e esse policial simplesmente cruzar os braços porque defende uma ideologia política e tem um político corrupto de estimação. Isso não pode acontecer. Agora veja, no que eu errei? A minha análise está sem fundamento. Eu trago aqui direito penal de Edson Ricardo Saleme. Eu trago aqui, caiu na prova da ordem, o manual de advocacia que versa, inclusive, questões criminais, que também fala de casos como este. Eu trago aqui o Código Penal comentado no que diz respeito também ao fato. E trago aqui o vade-mecum com relação à legislação complementar, que também versa sobre isso. Mas calma aí. Não venha para cá, você que defende esse tipo de conduta policial, dizer que eu estou contra a instituição Polícia Militar. Porque os policiais militares, que alguns passaram nas minhas mãos, quando eu dava aula lá em Nova Iguaçu, em cursos preparatórios para concurseiros do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Polícia Militar. Língua portuguesa e história. Calma, peraí. Calma, eu não estou contra a instituição. Eu estou contra policiais militares que se acham acima da lei e estão se sentindo deuses, porque estão com uma farda e uma arma em punho. Vamos ler algo aqui interessante? Para você que disse que o José, ele está contra a polícia militar. Está aparecendo aí, tá na sua tela, algo interessante. A lei que versa sobre os procedimentos, condutas, responsabilidades do policial militar. Será que você está conseguindo enxergar? Eu não vou perder meu tempo lendo tudo isso. Olha aí, ó. Olha os deveres éticos. Tá vendo? Os valores dos policiais militares que devem conduzi-lo numa atividade profissional. Entende? Sobre a égide da moralidade e da deontologia, que são os princípios estabelecidos no conjunto, no rol de procedimentos da polícia militar. Cumprir deveres do cidadão. No vídeo eu trouxe um civil dando voz de prisão ao policial militar, corretíssimo, em flagrante, por ter sido agredido, por ter sido desrespeitado, foi violentado, e ele disse para o segundo policial militar, o senhor também responderá por prevaricação, porque eu estou dizendo que o senhor deve dar voz de prisão ao policial, seu parceiro de trabalho. E agiu corretíssimo, citando para ele a Constituição no seu artigo 301. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Vamos rasgar então a seção, tá vendo aí? Dos deveres policiais militares. Tudo isso aqui faz parte do conjunto de princípios que devem serem observados pelo policial militar. Calma. Você que... o professor agora está defendendo bandido, atacando a policial militar. Não. O policial militar tem que ser protegido pelo povo, defendido pelo povo. O bom policial militar, aquele que tem responsabilidade, cumpre seus deveres, que pratica os procedimentos instituídos no rol dos procedimentos, dos princípios, que sabe exercer o seu direito como policial militar e aprendeu
tenha se especializado um pouco de que o seu direito privado não está acima do direito público. E ele é um policial de Estado. Tá dando para entender? Calma, vamos lá agora. O que você está vendo aí fala das disciplinas do policial militar. Ou as sanções para infrações penais, infrações administrativas, entre outras. E que, nos vídeos que eu aqui apresentei, mostram claramente que esses policiais extrapolaram mais de 10 normas positivadas ou princípios fundamentais e se acharam acima da lei. Olha, isto aqui é uma análise de fatos concretos, me valendo nos fundamentos do próprio direito, do conjunto normativo que versam sobre os presentes casos em tela, e vem o cara no meu canal, no meu WhatsApp, dizer você está protegendo policial. Como você se sentiria se a sua mãe levasse um murro na boca, simplesmente por tentar separar e impedir que um outro continue violentando um membro da sua família? Como você se sentiria se você viesse numa via pública e não fosse ali abordado com os procedimentos corretos, mas levasse uma cacetada e ainda pilotando uma moto? Fala pra mim. Imagine se for a sua filha ou a sua esposa ou a sua mãe grávida sendo empurrada numa parede. Entende? Simplesmente porque disse para o policial que ele está exagerando na força excessiva. Agora vem comigo, senhor operador do direito, o estudante, porque quem está falando aqui pode ainda não ter um bacharel em direito ou uma carteira da OAB. Mas os 8 anos que eu trabalhei ao lado de bons criminalistas em Nova Iguaçu e com a capacidade que tenho de estudar, pesquisar, investigar sobre temas relacionados ao direito criminal, direito penal, processo penal, entre outros, posso garantir que não é qualquer policial e operador do direito que vai tentar me enganar. Não vai acontecer. Então eu estou mostrando para vocês que eu não estou contra a polícia militar. Como um estudante do direito, pós-graduado em direitos humanos, que inclusive detive-me a investigar sobre procedimentos de condutas de policiais militares, defendendo a instituição, mas recriminando veemente estes tipos de ações. Posso afirmar que a instituição é séria. Os casos que têm chegado ao Ministério Público e que, pelos procedimentos de investigação e de julgamento das instâncias próprias, não têm tido impunidade em relação a esses policiais. Então, por favor, você que me criticou, você que me julgou, você que me detratou, leia aí agora. Veja agora se as condutas que nós vimos aqui, elas estão. Veja se isso aqui. O policial civil agora empurrando um advogado. Olha a briga na porta de uma residência agora. Advogado no chão. O policial vai começar a dar chutes. E esse advogado reclama que foi agredido e ele quer levar esse caso a... Ele foi chutado. Calma. O policial militar, já identificado como Thiago Alves de Souza, aparece aí nesse vídeo imobilizando o idoso que caiu no chão. Poderia ser sua mãe, seu pai. Ele agiu corretamente. Policiais agredido com tapas e pontapés os 2 homens durante a abordagem e a... Olha que conduta ética e respeitosa com o trabalhador. Quero te fazer uma pergunta. Se fosse um miliante do alto clero do narcotráfico, será que esse policial tinha dado esse soco? Policiais agredido com tapas e pontapés os 2 homens durante a abordagem. Vocês viram? Calma. Exclusivo, moradores da periferia de São Paulo andam com medo dos policiais militares por causa das constantes agressões. Muitas vezes, essas vítimas nem sabem por que estão apanhando. A câmera de segurança de um estacionamento na zona sul de São Paulo. Preciso mostrar mais alguma coisa? Então, não
não vinha para cá querendo me dar a carteirada de OAB. Não vinha para cá querendo dizer que eu estou contra a polícia militar, porque eu não estou. Não, nem um pouquinho. Eu estou contra este tipo de conduta que mostram como, infelizmente, alguns policiais militares têm atuado. A Lei Complementar número 893, de 9 de março de 2001, que sofreu uma atualização, número 915, de 22 de março de 2002, e que praticamente ainda, apesar de com algumas emendas, versa sobre disposições gerais em relação às disciplinas e hierarquias da base da organização militar, da deontologia como um conjunto de princípios instituídos com valores, deveres éticos, que normatizam a conduta do policial militar no exercício de sua atividade como policial de patrulhamento e ostensividade. Eu pergunto, onde eu errei? Então, o policial ele não é julgado só pela mera conduta. Não, ele é julgado pela conduta delituosa e, portanto, não há de se falar em ilicitude, excludente da ilicitude. Por que não há de se falar? Evidentemente, porque existe um rol de normas, princípios que devem, de fato, nortear a atividade profissional do policial militar. Ele tem um compromisso firmado e deveres de agir em cumprimento da lei. Inclusive diz o parágrafo 2º das disposições preliminares da lei em tela. Ele deve cumprir. E o meu papel aqui, mesmo sem uma carteira de OAB ou o meu bacharel em Direito, é fazer o que alguns advogados deveriam fazer, inclusive da minha cidade. Orientarem o povo dos seus direitos. Como? Porque depois que a sociedade descobriu que este aparelhozinho aqui pode garantir o direito de um cidadão que poderia ter sido assassinado, condenado, preso, simplesmente porque interpelou um policial militar, porque interpelar não é desacatar. Comunicar ao policial que o procedimento que ele está tomando está em desconformidade com a lei, não é desacato. Então, nós temos que acabar com esse heroísmo de policiais que estão se sentindo acima da lei. Defendermos, homenagearmos os bons policiais que agem de acordo com a lei. E eu pergunto, onde foi que eu errei? Na seção 3 dos procedimentos e deveres dos policiais militares. Repito, como que o policial militar pode tomar um aparelho telefônico de celular da mão de um civil e dizer que ele não pode estar gravando? Qual foi o curso? Onde foi que esse policial estudou isso? Quer dizer que o direito privado, o seu direito de imagem está acima? Ele desaprendeu que o direito público está acima do direito privado, sobretudo de sua própria imagem? Ele desaprendeu isso? Foi? Que é o princípio da inviolabilidade do direito de transparência e publicidade dos atos públicos de quaisquer sujeitos e agentes públicos? Ah, entendi. Qual é o dever, então, do policial, se não simplesmente defender o cidadão? Hein? Servir o povo com a missão de preservar a ordem pública, mas não transformar a instituição Polícia Militar, que é uma instituição séria, e fazer com que o trabalhador de bem, que está temendo agora mais a polícia do que os bandidos, devido ao extremo da ostensividade e na inversão, entende? Dos princípios e valores que versam sobre a sua conduta. Então, o que nós vimos aqui, eu digo que, na minha análise de todos os vídeos, foram mais de 200,
que eu procurei analisar. Vejam, em todos eles, todos, os policiais descumpriram mais de 10 normas, princípios fundamentais de suas atribuições. E todos eles foram, de alguma forma, punidos, civil e penalmente, disciplinarmente, administrativamente, de acordo com cada caso concreto. Agora, eu pergunto a você, onde foi que eu errei? Onde foi? Onde foi que eu errei? Por isso, a presente lei, no seu capítulo 4, da violação dos valores, dos deveres e da disciplina, traz lá no artigo 11, 11º, sobre vulnerar a disciplina policial militar. Isto constitui infração administrativa, penal ou civil. Deu para entender? Em alguns desses casos, o cidadão tem medo. Tem medo. Porque hoje fica quase difícil você discernir quem está ali fazendo uma abordagem, se é um policial militar ou um bandido vestindo uma farda. É isto que nós estamos falando aqui. E por que eu serei olhado, visto de uma maneira totalmente distorcida pelos bons policiais militares que dão uma vida todos os dias, vestindo uma farda, saindo de casa, dando talvez o último beijo na família, porque ele não sabe se vai voltar. Eu digo que todo policial militar, ao sair de casa, ele sempre sai sem saber, ele não tem bola de cristal. É como se fosse o último beijo, o último abraço, o último adeus. Porque vivemos numa sociedade violenta, porém estamos percebendo uma violência maior ainda por parte da polícia militar, na inversão desses valores. E a seção 2 do que versa sobre as disciplinas mostram ali que o policial militar irá pagar por uma infração administrativa caracterizada como violação dos deveres, culminando ao infrator as sanções previstas no regulamento. Portanto, no vídeo anterior, eu dei uma aula de direito público e de direito administrativo com base na doutrina, na jurisprudência, em tudo que tem direito. Agora, não é qualquer policial que simplesmente fez um cursinho aí de fundo de quintal, decorou a letra da lei, alguma coisinha, língua portuguesa, foi lá e passou num curso, vestiu uma farda e agora vai ficar com um biquinho comigo para dizer, não, o cara da coisa da polícia militar. Não, eu estou a favor da polícia militar, mas contra o policial militar que agir fora dos meandros da Constituição, da lei e sobretudo, do regimento e regulamento que versam, que tratam claramente dos seus direitos, obrigações e responsabilidades. Tá dando para entender? Então, para fechar, eu quero dizer que é por causa de policiais militares assim que a instituição tem sido detratada e desmoralizada. Enquanto você, cidadão de bem, achar que um vídeo como este tem por objetivo denegrir a imagem da polícia militar, fazer com que militontos, entre eles eu não vou nem citar aqui, seus campos ideológicos, expliquei que é preciso um estudo teórico, científico, social, para que possa dar uma vanguarda maior ao policial militar. Mas eu disse na época que diante dos casos fatídicos envolvendo o abuso de autoridade, que hoje tem uma lei própria que versa sobre isso, entende? Ou a arbitrariedade, que é o modo do policial agir, rompendo com todos os princípios e procedimentos, que a excludente da ilicitude iria somente ampliar, maximizar a violência contra civis por parte de policiais. Então, os bons policiais hoje, que se tornam às vezes vítimas do próprio Estado, que apesar de terem todo um aparato jurídico para, de alguma forma, amenizarem, atenuarem certas sanções sobre suas atuações, poderiam serem mais protegidos se não fosse por causa desses péssimos policiais. Em 2016, quando eu ainda estava dando meus primeiros passos no direito, comentei de que
O processo de admissibilidade para a polícia militar precisa ser aprimorada. E para mim, entre elas, o policial militar deveria, no mínimo, possuir um bacharel em direito. No mínimo. No mínimo. Mas, infelizmente, o que nós temos são pessoas que saem de um ensino médio, às vezes muito mal feito e concluído, pegam um edital, vão ali, decoram, pagam um cursinho ali e vão para lá, cumprem os procedimentos, botam uma farda e pronto, e não se preocupam absolutamente em se aprimorarem, buscarem conhecimento, estudarem as próprias leis, princípios, regimento, regulamento, o que for. Não há. Deu para entender? E nesta presente lei complementar estão todos os princípios normativos que, de fato, devem reger a vida de um policial militar. Então, quero terminar este vídeo homenageando os bons policiais. A você que sai da sua casa, que veste a sua farda, que é vítima da violência do Estado e da própria sociedade. A você, sim, o meu respeito, a minha continência, e espero que 2024 seja muito melhor para você como policial militar. E a você que, por falta de cognição sumária suficiente, interpretou o professor José Alessandro Neves como alguém que ia estar contra a polícia militar. Não. Eu estou contra bandidos vestidos com fardas, que estão agindo contra a lei e se sentindo acima da lei.